Mateuzinho no radar do Fluminense, enfim chegou o camisa 9. Thiago Silva não treina com elenco e vira dúvida para o próximo duelo e jogador se despedindo do Flu. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando nele você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB Esportes, e é claro, tratando-se desse vídeo do Flu. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like para dar uma moral no meu trabalho e compartilha esse link para mais e mais torcedores do Flusão, para que eles possam ficar informados do nosso giro informativo diário aqui na tela do nosso canal, já que, é claro, aqui você vai ficar sempre 100% antenado. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo falando de uma informação que surgiu ainda há pouco. Mateuzinho pode estar no radar do Fluminense, ele que é um jogador do Vitória, que se destacou aí durante algumas temporadas, depois não foi tão aproveitado, jogador muito versátil, joga com o meio de campo centralizado, pode atuar pelas pontas do campo, é um jogador que tem aí essa desenvoltura e muita velocidade. A informação surge do jornalista Sávio Andrade. O destaque Mateuzinho do Vitória entra no radar do Fluminense e o staff e a diretoria do clube já podem ter um acerto, restando apenas a resposta do presidente Fábio Mota. A transferência é um desejo do jogador por conta do Super Mundial. E aí, é claro, a gente vai correr atrás dessa apuração, ser um pouco mais preciso, isso acabou de sair, a gente está colocando isso aqui em pauta para o torcedor ficar já ali um pouco informado do que pode estar acontecendo, a gente vai correr atrás dessa apuração para saber ali a veracidade dessa informação, se o Mateuzinho realmente tem um acerto com a diretoria do Fluminense. Na minha concepção, seria um grande reforço, seria uma peça que pode aparecer dentro aí desse cartel de opções do técnico Mano Menezes. Vamos aguardar para ver aí se tem alguma história em relação a isso, aguardar para ver se essa informação do jornalista Sávio Andrade bate, né, corresponde em relação a essa transferência do Mateuzinho vindo ao Fluminense. Por enquanto, sem informações concretas. A gente vai correr, vai apurar, e é claro, nas redes sociais do BTB Esportes nós vamos subir essa informação. Prosseguindo com o nosso giro de notícias, chegou o camisa 9. É isso, porque o Fluminense acertou a contratação do atacante Everaldo, ex-Bahia. O atacante chega para o tricolor em definitivo e o valor da aquisição gira em torno de 700 mil euros, aproximadamente 4,2 milhões de reais. Porém, o tricolor vai abater ali uma parte do montante com o dinheiro que teria que receber do Bahia por conta da venda do Bielzinho, né, o Biel, aproximadamente 3 milhões de euros na cotação atual. Então o Fluminense vai ter que desembolsar apenas cerca de 1,5 milhão para a contratação do Everaldo, parcelando ali entre 2025 e 2026. Então o Fluminense chegou no acordo, estava em busca de um camisa 9, a gente já estava trazendo essa informação há muito tempo, muitos nomes foram sondados, esperava-se uma contratação de peso, pelo que o Fluminense sondou nesses últimos dias. O Fluminense viu a situação do Richarlison, você vai lembrar no final do ano passado, o Fluminense viu a situação do Roberto Firmino nessa janela e acabou trazendo o Everaldo para ser esse substituto e disputar a vaga ali com o Germancano. O jogador de 33 anos foi titular durante um longo tempo com a camisa do Bahia, nas últimas 2 temporadas, mas acabou perdendo espaço com a chegada do Lúcio Rodrigues, e aí acaba deixando ali essa lacuna. O William José também chegou para reforçar a equipe do Bahia, o Everaldo acabou perdendo um pouco de espaço, isso dificultou o trabalho do jogador para buscar ali, para reconquistar a sua titularidade junto ao técnico Rogério Ceni. Com isso, o Everaldo viu com bons olhos a possibilidade de transferência para o Fluminense, visando rodagem e oportunidades, é claro, nesse elenco titular do técnico Mano Menezes. O Everaldo é um centroavante muito articulador dentro da área e que tem características de bom cabeceio e posicionamento também. É um cara um pouco mais versátil que o Germancano, talvez, nessa movimentação. É o Everaldo que vai agregar muito ao longo dessas competições que o Flu vai ter. E para minha concepção agora, o Fluminense está bem servido de atacante. É um Everaldo que chega para ser reserva do Cano, o Cano tendo um ano bom, o Everaldo entra em eventuais situações e ainda tem o Lelê ali correndo por fora, caso tenha algum problema mais grave, ter que utilizar aí o atacante que passou aí durante muito tempo fora dos gramados por conta de uma grave lesão de LCA, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e aí agora entra como essa terceira opção de atacante na equipe do Fluminense. Na temporada de 2024, o Everaldo teve 58 jogos, 11 gols e 6 assistências. Nessa temporada, o jogador já estava chegando à marca ali de 6 jogos, 2 gols na temporada de 2025. Então o Everaldo chega, deve se apresentar à equipe nos próximos dias, inclusive o Otávio também deve estar desembarcando no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar o seu contrato
com o Fluminense, seria aí esse reforço, né? Esses dois reforços do Fluminense ao longo dessa janela. Yuri, dá pra parar por aí? Não. Na minha concepção ainda falta um meio de campo armador, um camisa 10, porque o Paulo Henrique Ganso ainda vive aquela incógnita que a gente sempre tá batendo aqui, galera, falando sobre essa possibilidade do Ganso ficar fora na temporada de 2025 por conta desse problema de miocardite. Já remediou o exame 2 vezes, o Ganso vai fazer o exame no dia 26 para saber se está apto ou não a poder prosseguir com ali os seus trabalhos. Inicialmente ele vai para a academia fazer um trabalho muito bem específico junto com o departamento de fisiologia do Fluminense e o departamento médico junto com a cardiologia do clube, para poder ali avaliar o Ganso e entender como tá esse ritmo dele em relação aos jogos. E aí é aquilo, galera, tudo hoje na carreira do Ganso é uma incógnita, então o Fluminense tem que contratar um camisa 10, tem que ter alguém ali para suprir essa posição, principalmente porque o Renato Augusto, que ganharia essa oportunidade, acaba ficando de fora, principalmente por conta ali de uma lesão. Ele tá passando um pós-operatório e o Renato Augusto não vai poder usufruir dessa oportunidade e muito menos jogar, porque segue fora e o Fluminense está tendo que improvisar o garoto Riquelme ou John Arias como camisa 10, o que, no meu ver, perde muito dentro desse poderio de armação, principalmente com o Paulo Henrique Ganso, que é um exímio jogador com uma técnica incontestável e absurda que ajuda muito o Fluminense nessa desenvoltura de ataque. Prosseguindo com o nosso giro de notícias, vamos falar com uma notícia um pouco ruim em relação ao dia a dia do Fluminense, porque o Thiago Silva, galera, não treinou com o elenco principal. É isso, o Thiago Silva fez um treino à parte junto com o departamento de fisiologia do Fluminense. O jogador segue com um problema ali no calcanhar esquerdo. O BTV Esportes trouxe essa informação, foi até uma apuração minha no Maracanã, pós a partida contra o Flamengo. O Thiago Silva acabou ficando de fora, ele que é um jogador muito importante nesse plantel da defesa do Fluminense. O torcedor sabe disso e sabe que ele faz toda a diferença nessa organização defensiva. E o Fluminense contratou um zagueiro nessa temporada, que foi o Freitas, que ainda não conseguiu ali se adequar nessa posição. Ele tá sendo esse reserva imediato, pelo menos foi a opção do Mano Menezes no último jogo, e acabou ali tendo essa opção de rodagem. O Thiago Santos fica no banco de reservas e pode ser ali que vire dúvida para esse duelo contra a equipe do Nova Iguaçu. A provável defesa deve ser Ignácio e o Freitas. Vamos aguardar para entender a confirmação do Mano Menezes nesse estilo proposto pelo treinador para esse duelo, que é muito importante. O Fluminense tem que vencer analisando a tabela, porque dessa maneira, se ainda sonha com uma classificação para o Campeonato Carioca, é importante vencer os 2 jogos, porque agora os outros gigantes, né, do futebol carioca, que é o Flamengo, o Vasco e o Botafogo, tem sequências de clássico, e o Fluminense não, já passou por isso tudo. Pega agora o Nova Iguaçu e na sequência pega o Bangu, já rebaixado, provavelmente na última rodada. Hoje tem Madureira e Bangu, o Bangu perdendo, já está rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca. Então, o Fluminense tem que vencer essas 2 partidas e o Thiago Silva não treinou com o elenco. Ele seguiu fazendo um trabalho à parte junto com o departamento de fisiologia e vira dúvida para esse duelo. A gente só vai conseguir fazer a confirmação amanhã, se o Thiago Silva vem ou não para o jogo. Mas eu já estou deixando aqui de antemão que a provável defesa do Fluminense gira em torno ali do Freitas e também do Ignácio. Eles que devem ser aí essa peça fundamental para essa equipe do Fluminense dentro da defesa do jogo contra o Nova Iguaçu. O Fluminense não pode sofrer gols. É importante que tenha uma marcação constante. A partida rola às 16 horas no horário de Brasília, no Maracanã, e o torcedor quiser adquirir o ingresso, só ir lá no site do Fluminense fazer a compra. A gente tem que fazer uma bonita festa para apoiar o tricolor em mais uma rodada do Campeonato Carioca, precisando vencer. O Fluminense tem que se classificar, é importante para não correr risco de ficar de fora da Copa do Brasil de 2025. Uma outra informação, galera, pra gente comentar aqui: o Felipe Andrade já viajou para os Estados Unidos, tá? Inclusive já realizou seus exames e tudo indica que tá tudo certo. Ele vai ser jogador do Houston Dynamo, equipe essa da MLS, a Major League Soccer. O jogador que teve ali algumas oportunidades com a camisa do Fluminense, não desempenhou tão bem, acabou perdendo espaço e tá emprestado para a equipe do Houston Dynamo aí até o final dessa temporada de 2025. Depois o jogador pode voltar ao Fluminense ou a equipe americana exercer o direito de compra, o que tudo indica que pode se acontecer. Vamos aguardar para entender como vai ser aí essa tomada de decisão da equipe da Major League Soccer, compreendendo que o Felipe Andrade tem que desempenhar bons jogos para poder abrir essa possibilidade de contratação ou não do zagueiro que vestiu a camisa do Fluminense há muito tempo. E o pior é que hoje o Fluminense precisa de zagueiro, né? Mas o Felipe Andrade não conseguiu ali mostrar realmente o seu valor com a camisa do Flu. Isso acabou dificultando um pouco o processo dele dentro desse tempo que ele ficou aí vestindo a camisa do Fluminense. É um zagueiro jovem, tem algumas características que eu gosto, mas não conseguiu aí ter essa rodagem. O Fluminense segue ativo no mercado, precisa deixar isso bem claro para o torcedor, deve realizar mais algumas contratações e depois encerrar a janela, principalmente por respiro dos cofres. O Fluminense entende que iria realizar pontuais contratações e ao longo da temporada
já no início, por mais que ainda estejamos no início de 2025, o Fluminense já teve alguns problemas que fizeram com que o Fluminense desviasse a rota que tinha sido traçada lá em dezembro de 24 para início de janeiro de 25. O Fluminense já está tendo que realizar algumas contratações pontuais que não estavam em pauta, e agora o Fluminense está tendo que gastar esse dinheiro. Então, tem que estar muito atento aí para esse mercado de transferência. O Fluminense tem que contratar certo para não desperdiçar tempo e dinheiro. Galera, é isso. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Estamos chegando no final de mais um vídeo do Fluminense, mas antes é muito importante aqui embaixo. Aperta no botãozinho do like também, se inscreve no nosso canal, é muito importante. Compartilha para mais e mais torcedores, porque dessa maneira você vai poder aí saber e divulgar para geral o que está acontecendo no dia a dia do Flu, beleza? Eu prometi a apuração no Mateuzinho, a gente vai trazer isso na tela do BTB Esportes para você poder ficar informado. Fechou? É isso, galera. Muito obrigado, um forte abraço e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares e também no dia a dia do Flusão. Tchau, tchau!